Muito bem, nós estamos com o nosso programa Os Gideões e hoje estamos conversando e entrevistando Gideões jovens ou Gideãs jovens. Duas meninas muito lindas, estudantes de medicina, de enfermagem, que estão dando a sua juventude, todo esse tempo mais lindo da vida para o Senhor, para cumprir o seu propósito, como intercessoras e como adoradoras. Aqui está a Camila, com toda a beleza do Senhor. Camila muito parecida com a Suzy, nossa filha, não é, Camila? Lá na África o pessoal dizia, achava que você era filha da Suzy. É. E às vezes achava que a Radassa não era, né? É. Eles nunca acreditavam que eu não era filha dela, sempre me faziam a mesma pergunta. Mas você não é filha dela mesmo? Eu não, só do coração. Isso. Camila, você está estudando enfermagem, não é? Uhum. E nós queríamos saber, você é Gideã, mas queríamos saber, antes de ser Gideã, como foi sua experiência com Jesus? Quando foi que você entregou sua vida ao Senhor? Uhum. Pois é, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a estudar no Colégio Batista Mineiro. E na 7ª série, uma professora, um dia eu tive um sonho com ela. E cheguei e falei assim para ela, professora, eu sonhei com você essa noite. Ela é mesmo? Me conta. Aí eu falei, não, eu tô com vergonha. Mas a gente começou a conversar, assim. E nessa conversa, ela foi me contando que ela era cristã e falando da Igreja Batista da Lagoinha e me convidou para ir à célula, né? E eu vim de uma família católica. E um dia eu fui à célula com ela, né? A palavra foi tremenda, assim, e eu senti que o que eu vivia dentro da Igreja Católica não era aquilo, não era uma vida com Deus, assim. Eu senti assim, poxa, eu poderia ir muito mais além, né? Eu sentia que não era um relacionamento mesmo assim com Deus, que eu estava dentro da casa do Pai, mas não o conhecia. E naquela noite ali eu fui profundamente tocada e ali eu aceitei Jesus. Olha, que coisa linda. Vemos aqui a oportunidade que os professores têm de poder testemunhar, de poder levar uma palavra, uma chamada, né, Camila? Uhum. Porque os jovens, adolescentes, eles confiam muito nos Uhum. professores. Então, verdade. Fica aí essa dica para os professores, ó, testemunharem mesmo para os jovens. E aí você começou a frequentar a Lagoinha, a rede. Isso, a rede. Conheceu a Suzy, o Kaiser. Pois é, curiosidade, porque já nas ruas, assim, às vezes eu passava, as pessoas me perguntavam, você é filha da Suzy? Todo mundo me perguntava, eu falei, eu quero conhecer a Suzy mesmo. E um dia eu a conheci e ela me convidou para participar do Ministério Anônimos de Deus, que é um ministério de missões, né? E ali em diante eu comecei a trabalhar mesmo na obra do Senhor. Sim. Anônimos de Deus era um grupo de adolescentes Isso. que faziam missões em outras cidades. Em outras cidades, nas regiões ali, na Pedreira, na Andradas, evangelizando os viciados em drogas, né? Adolescentes fazendo esse trabalho. É, desde cedo a gente... Que coisa linda. Vemos como que o Senhor chama, como que o Senhor tem um trabalho, tem algo para cada um de nós. Talvez nós vemos que é nessa fase, na adolescência, que acontecem os desvios. O desvio para o mundo, para a bebida, para a droga, para o cigarro, para a prostituição. É exatamente nesse tempo. É o momento quando ele vai se afirmar como pessoa, ele precisa conhecer Jesus. Não é verdade, Camila? Verdade. Camila, bom, você contou que já começou a ser uma missionariazinha na adolescência. E com relação aos Gideões, como foi que você sentiu a atração, quero ser uma Gideã, como que foi? Eu senti assim, eu sempre tive um chamado, assim, a convicção que eu iria para as nações. Mas como eu era muito jovem, eu falei, Senhor, eu sei que ainda não é o tempo, mas eu creio, e através da oração, eu creio que eu posso ir. Então foi através do Ministério de Gideões que eu comecei a fazer missões transcultural, né? Falei, Senhor, que as minhas orações alcancem os 4 cantos da terra, né? Porque a oração para ela não tem fronteira, não é mesmo? E dali em diante, intercedendo pelas nações, pelos missionários. Os missionários precisam muito de oração, os filhos de missionários, né? Porque é um desafio para os filhos adaptar a cultura, a língua. Então... É verdade. Isso que a Camila disse é tremendo, porque nós podemos e fazemos missões transculturais
através da oração. Porque a nossa oração ela vai em qualquer lugar do mundo e alcança qualquer tipo de pessoa, na necessidade que ela tenha, através da nossa oração. Então, eu creio, viu, Camila, você fazendo enfermagem, eu creio no plano de Deus mesmo para as nações, não é verdade? Amém. E você já teve uma experiência transcultural, não é? Sim, sim. Você foi com a Suzy e o Kaiser quando eles foram para a África. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência lá, num outro país, como que você viu a África do Sul. E depois eu quero que você fale um pouquinho da torre lá. Mas primeiro conta como foi a sua experiência lá. Você já sabia um pouquinho de inglês? Como foi? Meu inglês era bem básico, assim, né? Mas quando você chega num país de língua inglesa mesmo, você vê que não sabe nada, que é necessário a prática diariamente, treinar o ouvido, né? E minha experiência na África foi tremenda, assim. Eu voltei porque foi tempo do Senhor mesmo, porque se fosse pelo meu coração eu ficaria lá. Sim. Assim, a África é um país, a África do Sul é um país maravilhoso, de vários grupos étnicos, né? Então, assim, é uma diversidade tremenda, assim, são os africanos, o povo zulo, é o povo inglês. E, assim, eu aprendi muito lá, aprendi muito mesmo. E uma das coisas que mais me marcou lá na África do Sul foi a vida cristã deles ali, como que eles precisam de um referencial de pessoas que têm vida com Deus mesmo, relacionamento com Deus. Porque logo após que eu cheguei lá, eu comecei a frequentar o small group, que aqui é como se fosse células. E era natural, assim, depois do small group ou depois dos cultos, os jovens chegarem, convidarem para ir para boate, ou para beber. Assim, o que eu vi ali é o quê? Que eles iam mesmo para a igreja só por obrigação mesmo, ou por um ritual, não porque eles queriam buscar mesmo a Deus, assim. Então, assim... Foi um choque para você, né? Foi um choque, assim, pastor fumava, nas igrejas tem aqueles, eu não sei bem o nome, que joga cigarro. Então, assim, era bem estranho, as garotas iam de short curtinho. Para os cultos? Para os cultos, exatamente. Então, assim, para mim foi um choque, sabe? E muitas vezes, coisas que eles faziam, a gente às vezes debatia, falava sobre questão de pecado e tudo, e eles justificavam o pecado como cultura. Não, mas aqui na África do Sul é a nossa cultura. E, assim, e eu vi que pecado é pecado. É pecado aqui no Brasil, na África do Sul, em qualquer lugar. E eles não têm essa consciência de pecado porque eles não conhecem exatamente a Deus. Como eu falei, é como eles estão na casa do Pai, mas não conhecem o Pai. Né? Então, eles necessitam muito disso, de intimidade com Deus, de pessoas que são referencial, que têm relacionamento com Deus. Nós temos visto quando... muitas profecias foram lançadas sobre o Brasil, dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários para o mundo. Às vezes pensávamos, nós vamos ter muitas agências missionárias, muitos missionários que irão, mas percebemos que Deus tem levado empregadas domésticas, jogadores de futebol, empresários, cristãos verdadeiramente, para plantar a igreja, para levar essa mensagem de uma real experiência com o Senhor. Camila falou algo interessante, a cultura europeia, ela vem da reforma desde 500 anos atrás, quase 600 anos atrás. E a cultura europeia, os crentes europeus, eles foram ficando esfriando, né? Vai deixando de ler a Bíblia, já não tem aquele fervor, aquela vida de oração. Então, o que acontece com eles? O mundanismo entra na igreja. E o mundanismo entra, fica normal, fica aceito, cultural. E nós vemos nos países, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, nós vemos a influência protestante ali, assim como no Brasil, o catolicismo, para o católico, a maioria deles, tudo é permitido? Normal, fumar, beber, prostituir, não tem aquele choque, aquela cobrança. E é muito importante que a gente mantenha a vida cristã em santidade, que a gente mantenha a vida cristã realmente como o Senhor quer que ela seja. E eu creio então que tanto Suzy, Kaiser e você, lá na África do Sul, as meninas também foram, a Yara e a Thaís. Thaís, né?
Eu creio que vocês foram bênçãos, né? Uma referência, algo para que eles reflitam. E a África do Sul também nós vemos, né, Camila, uma diferença. O Brasil, nós temos todas as nações aqui, mas elas se mesclam. Então, a gente tem o português, o alemão, o italiano, o francês, o polonês, o russo, que se tornaram brasileiros, né? Se casaram com brasileiros, o preto com o negro com o branco e o japonês com o louro, e dá essa raça, esse tipo bonito que é o brasileiro. Mas na África do Sul não é assim, não é? Não é assim. Aqui nós somos o brasileiro, lá não. Lá todos os sul-africanos, se você pergunta, da onde você veio? Olha, eu sou da África do Sul, mas eu sou africans. Ou então eu sou Zulu. Ou então o africans, ele é uma mistura de inglês com holandês. Inglês e holandês. E holandês. E assim, eu creio que isso veio, é uma herança do apartheid, né? Que o apartheid durou durante, se não me engano, 3 séculos, né? E apartheid é um nome em africano que significa vida separada, né? Onde veio a segregação racial, onde o povo branco poupou o Zulu de ter os seus direitos econômicos, sociais, políticos. Assim, o negro ele era totalmente desprezado, não era nada, né? Mas hoje, em 1990, o apartheid acabou, quando em 94 o presidente Nelson Mandela assumiu o poder como sendo o primeiro presidente negro na África do Sul. E daí em diante o apartheid caiu por terra. Mas o que a gente vê ainda hoje? Que o apartheid, na realidade, só acabou no papel. As pessoas ainda, isso está enraizado no coração das pessoas lá. E eu creio que é a vida com Deus, o relacionamento com Deus que vai quebrar isso, né? Eu assustava, porque durante a Copa do Mundo, o país lotado de turistas, pessoas de toda parte do mundo, 5 horas da tarde, todo o comércio fechado. Por quê? Porque durante o apartheid, o comércio tinha que fechar porque tinha um toque de recolher. Se tivesse algum negro na rua, ele era morto. Então, assim, acostumaram, né? Você vê escola só de meninos, escola só de meninas, tudo isso, muita divisão. Você vai no restaurante, é mesa com indiano, mesa só com Zulu, mesa só com brancos. Então, até hoje, isso no coração das pessoas. E eu creio que a vida com Deus, é o relacionamento com Deus, que isso vai quebrar isso do coração. Nós vemos a importância do Ministério Gideões levando estas torres de oração, buscando a unidade do corpo de Cristo em todas as nações, em toda a terra. E lá na África do Sul, lá em Durban, foi plantada uma torre de oração na igreja dos congoleses, refugiados do Congo, não é, Camila? Worship Center Church. Yes, sim. Vemos como que Deus está trazendo esse novo tempo. E queremos deixar o convite para você, você que é um jovem, moça, rapaz, que você venha a ser um Gideão. Você faça missões através da oração, através da adoração. E quem sabe, assim como a Camila, o Senhor a levou à África do Sul, Deus também vai te levar às nações para você testemunhar e levar a palavra de Deus. Camila, muito obrigada, foi muito gostoso ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua palavra, tanto quanto a Virgínia, vão trazer algo novo para os jovens. E nesta hora eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua fronte, principalmente você que é jovem, se entregue ao Senhor e seja também um Gideão. Ore comigo dizendo: Senhor, reconheço que preciso de Ti, reconheço que ainda nada sei do que preciso saber. Reconheço que meu caráter precisa ser transformado, reconheço que só o Senhor é Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego totalmente a Ti e eu quero ser nas Tuas mãos uma bênção. Eu quero também ser um Gideão, eu quero também ser um intercessor, eu quero também ser um adorador e experimentar esta vida profunda de comunhão contigo. Eu me entrego hoje a Ti para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você possa, em sua vida, em seu coração,
realmente entregar-se ao Senhor e vir a ser um Gideão.